Responsabilidade de partilharmos uma porção da palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Lucas, capítulo de número 15. É uma palavra muito simples, conhecidíssima por todos nós. Já foi pregada, já foi estudada, é motivo de estudo bíblico da escola sabatina. Nós já ouvimos essa mensagem, talvez, muito em nossas vidas, na nossa carreira cristã. Mas eu tenho certeza que o Senhor pode renovar a sua palavra aqui essa noite e pode falar conosco de maneira especial. Cumprimento os irmãos da internet que nos acompanham. Se não verem ao vivo, vamos acompanhar amanhã, né? Vão acessar amanhã, vão compartilhar, enfim. Um abraço a todos. Lucas capítulo de número 15, nós vamos ler a partir do verso de número 8. Capítulo 15, verso de número 8. Está escrito assim, Lucas 15, 8. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que é alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Senhor Jesus, viemos aqui para ouvir a sua voz, viemos aqui para meditar na sua palavra. Temos a certeza que somos conduzidos, dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Sabemos, Senhor, que tudo, a nossa vida depende daquilo que vemos, daquilo que lemos e aprendemos da Sua palavra. Por isso eu te peço, de maneira muito especial, fala comigo, fala conosco, aplane nas tábuas de carne do nosso coração, porque precisamos e muito aprender mais de Ti, para a glória do Seu nome. Amém. O ministério de Jesus está em um momento crucial. Jesus está caminhando para Jerusalém, ele está indo em direção à crucificação, as multidões estão o acompanhando, o seu nome já havia corrido toda a terra. Eu costumo dizer que nesse momento todo mundo queria tirar um pedaço dele. O interesse por estar próximo de Jesus era grande. Os milagres que estavam acontecendo eram coisas extraordinárias. As palavras de Jesus traziam conforto ao coração de qualquer ouvinte. Não importava se ele era um pecador, se ele era alguém excluído da sociedade, se era alguém que tinha posses, se era alguém que tinha um alto nível social, se era alguém que fazia parte do sinédrio, se era um sacerdote, se era um político, pouco importava. As palavras de Jesus tocavam as pessoas de maneira muito forte, digo poderosa, a ponto de amolecer qualquer coração endurecido. A Bíblia nos ensina que a fé é o martelo que esmiuça a pedra. As palavras de Jesus traziam fé mesmo para o mais incrédulo dos homens. É nesse contexto em que Jesus, ele se dirige aos seus discípulos. Interessante é, meus irmãos, que por muito Jesus fala com multidões. E eu acredito que nos dias de hoje, século 21, ano de 2018, nós estamos vivendo uma nova fase mundial, fase de descobertas, globalização. Nós nunca falamos tanto em ciências, e eu acredito que o momento de hoje, Jesus ainda está falando com multidões. Jesus ainda se dirige nas suas palavras, através dos louvores, dos pregadores, através das mensagens pregadas por vídeos, por áudio, enfim. As literaturas que nós temos acesso, Jesus ainda está falando com multidões. Mas eu acredito que vai chegar um momento em que Jesus só vai se dirigir a discípulos.
Jesus ainda está falando com multidões, mas vai chegar um tempo em que ele vai se dirigir somente aos seus discípulos. Discípulo é um ajuntamento de pessoas diferentes. Não são pessoas que querem o Jesus Salvador somente, mas são pessoas que querem o Jesus Senhor. Nós vemos hoje que as pessoas querem o Jesus Salvador, o Jesus que está trazendo um benefício, um Jesus que está me dando algo ao qual eu não tenho condições de pagar. Mas pouquíssimos querem o Jesus Senhor, Senhor da vida, Senhor da história, e que sabe que desse Senhor depende a sua eternidade. Pouquíssimas pessoas querem isso. Jesus se dirige agora à multidão e também aos seus discípulos. E se você acompanhar e ler com certo critério o capítulo 14 até o capítulo 16 do livro de Lucas, nós vamos entender que Jesus está falando em parábolas. Está falando uma linguagem que com certeza todos que estavam ouvindo estavam entendendo. E o que me chama a atenção é que a partir do capítulo 15, Jesus vai falar sobre perdas. Jesus vai dizer aos seus discípulos e também à multidão que a vida que nós vivemos não é uma vida só de ganhos, não é uma vida só de vitória, como ouvimos por aí, não é uma vida só de bênçãos, não é uma vida só de ajuntamentos, mas principalmente uma vida também de perdas. Eu costumo dizer que essa parte do Evangelho é a parte do Evangelho que fala sobre percas. Jesus fala a parábola, por exemplo, de um pastor tendo 100 ovelhas. Ele chega pela tarde, vai guardar as suas ovelhas, ele nota que está faltando uma. Ao invés de ele agradecer pelas 99, ele fecha as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Jesus vai falar a respeito de um pai que tinha 2 filhos, e um dos seus filhos se rebela, ele assume o direito de viver a sua vida como quiser, o pai divide a herança com ele, ele vai seguir a vida, perde tudo, e o pai fica em casa entristecido, aguardando o retorno do seu amado filho, e isso acontece depois de algum tempo, depois que o filho perde tudo, e o pai o abraça e o recebe com alegria. São percas. Essa parábola que nós lemos, irmãos, ela fala a respeito da parábola da dracma perdida, ou a parábola da moeda perdida. A dracma, ela é a moeda mais antiga de todo mundo que continuou, inclusive até o ano de 2002, na Grécia, quando a Grécia substituiu a dracma pelo euro e tornou a moeda oficial o euro. Todos nós conhecemos e sabemos que a perca dessa dracma trouxe a essa mulher algumas atitudes. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Existem coisas na nossa vida, meus irmãos, escute isso, que só vão mudar. Existem coisas na nossa vida que só vão ser transformadas se nós tivermos uma atitude. Tem milagres que só acontecem na nossa vida se nós tomarmos uma atitude, tomarmos uma decisão. E esse é o primeiro ponto que eu quero destacar a respeito dessa mulher. Essa mulher, ela tomou a atitude de ser determinada. Uma pessoa determinada, irmãos, ela não desiste da vida. Ela não desiste dos seus sonhos, dos seus projetos pessoais. O que nós mais vemos no mundo hoje são as pessoas desistindo da vida, desistindo de viver, desistindo de sonhar. Eu tenho amigos que são jovens, estão desistindo da vida, desistindo do Evangelho, desistindo da família.
já não têm mais sonhos de configurar família, de se casarem, de terem filhos, porque acham que isso já passou. Muitas pessoas estão desistindo da sua própria vida, estão sentadas na igreja, estão assentadas nos bancos da igreja, mas estão ali sendo ouvintes, estão até ouvindo a palavra de Deus, mas não conseguem transformar essa palavra em vida. Perderam a determinação de seguir em frente, perderam o desejo de seguir em frente. Quem de nós aqui já não acordou pela manhã ou não foi dormir e acordou dizendo assim: puxa vida, eu vou desistir. Eu tenho um desejo de fazer determinada coisa, mas eu vou deixar isso para lá. Eu vou deixar isso para depois, vou deixar para o ano que vem. Quem sabe se Deus quiser. Essa mulher, ela fez algo muito interessante. Ela colocou no seu coração, com determinação, que ela ia encontrar aquilo que se havia perdido. Eu volto a dizer para você, a nossa vida não é uma vida somente de ganhos, mas no momento atual, principalmente de perdas. E Jesus está falando conosco através da sua palavra aqui essa noite. Se você perder algo hoje, se você perder algo amanhã, o que é que você vai fazer? Nós vamos cruzar os nossos braços? Nós vamos deixar o tempo passar? Ou nós vamos nos levantar com alegria, determinação, vamos orar a Jesus e dizer: Senhor, eu não tenho forças, eu não sou capaz, mas tem um Deus lá em cima, e está muito próximo de nós aqui hoje, que pode te fortalecer e fazer com que você empreenda uma batalha para alcançar a sua vitória. Quantos aqui não têm desistido? Quantas pessoas não têm desistido? Eu tenho lutado com uma família. Essa família é uma família de cristãos ou pseudo-cristãos. O pai, a mãe, os filhos, os netos, os avós, ao total são 12 pessoas. Desde quando eu cheguei na igreja, eu tenho evangelizado eles, tenho dito a eles a respeito de algumas verdades que eu descobri. Alguns deles ficaram curiosos. E durante os últimos 2 anos, quando eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho com eles, eu converso, falo a respeito do plano da salvação, falo a respeito do sábado, da observância do sábado, falo a respeito do que é que acontece com o homem quando ele morre, se ele reencarna, se a alma dele vaga por aí, se ele vira alma penada, seja o que for, como muitas histórias que nós ouvimos por aí. E durante esses 2 anos, por muitas vezes eu pensei assim: eu vou largar esse povo para lá, que esse povo é muito atrapalhado. Porque tem gente que é atrapalhada demais. E tem gente que é tão atrapalhado, que é tão atribulado, que ele é tão atribulado que deixa você atribulado também. Mas essa semana eu tive a oportunidade de falar com os mais velhos, com 5, 6 deles. E para encurtar a história, anteontem, hoje é domingo, é sexta-feira, eu estava conversando no celular, no Viva Voz, a família toda reunida lá na casa deles, eles são pessoas de posses, na mansão deles lá no condomínio. E eu falando no celular, falando: então vamos marcar o estudo para tal dia, e nós vamos fazer assim, assim, assim. Aí um deles lá que se batizou não sei aonde, há quanto tempo, e desviou e voltou, e a vida está uma bagunça, disse assim: mas o que é que nós vamos estudar? Eu falei assim: olha, estudo bíblico não é igual briga de galo, não é? Estudo bíblico, nós temos um material, tem umas sequências, nós precisamos aprender, precisamos estudar alguns temas que são importantes. Aí um deles lá gritou assim: mas isso aí eu já sei. Eu fiquei doido para dizer: então fica em casa, não vai lá me perturbar não. Mas alguma coisa disse assim: rapaz, é esses aí que eu quero. Jesus disse no nosso coração, disse no meu: olha, é esses aí que eu preciso alcançar. E ontem nós fechamos o pacote. Vamos começar o estudo na próxima quinta-feira com 12 dessa família.
e o chicote vai estar lá. Agora você imagina se eu desistisse. Tem pessoas na igreja que estão desistindo da família. Estão desistindo de fazer o convite para o pai. Desistindo de fazer o convite para a mãe, para o filho, para a filha, para a esposa. Desistindo de levar a palavra para o vizinho. Estão desistindo. Jesus essa noite está nos dizendo de maneira muito especial, está dizendo a mim também. Essa mulher que empreendeu procurar aquela dracma perdida, ela determinou no seu coração, eu vou achar. Eu só paro quando eu encontrar. Não tem nada que vai me impedir de eu alcançar aquilo que eu determinei no meu coração. No livro de Hebreus, no capítulo 11, nós encontramos ali pessoas que não desistiram. Ali é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Pessoas que colocaram a sua vida em xeque. Pessoas que literalmente tiveram que verter o seu sangue, colocaram a sua vida em risco e muitas morreram por causa da sua fé. Pessoas que a circunstância dizia assim, não vai dar certo. A circunstância dizia, não tem jeito. Mas ali está dizendo que essas pessoas perseveraram até o fim. Por conta disso, seus nomes estão registrados na galeria da fé. Pessoas que não viram, que não tocaram, que não possuíram, mas ainda assim resolveram no seu coração, determinaram no seu coração continuar no caminho de Deus. Eu digo para você, tudo nesse mundo que nós vivemos aí fora, sem ser muito apocalíptico, né? Tudo que é relacionado ao mundo está evoluindo para que eu e você abandonemos a nossa fé. É verdade ou não é? Tudo no mundo está progredindo, evoluindo para que o cristão abandone, esfrie e deixe de lado a sua fé. Mas quem sabe que essa noite você entrou aqui na igreja com o coração assim, cocheando entre dois pensamentos, dizendo, será que vai dar certo? Será que eu continuo? Será que eu vou conseguir? Jesus está nos dizendo, pela sua palavra, e sempre, continua determinado, porque essa empreitada não é sua. É Deus quem peleja por nós. Abraham Lincoln determinou no seu coração acabar com a escravidão nos Estados Unidos. E lutou e perseverou até o fim. Thomas Edison, depois de muitos fracassos, ele perseverou e é conhecido como o homem que inventou isso aqui, que é uma bênção para nós, que é a luz elétrica ou a lâmpada elétrica. Um homem que por muitas vezes teve motivos para desistir, mas ainda assim perseverou naquilo que determinou no seu coração. Agora você quer um exemplo de maior determinação da história da humanidade? Jesus está no Getsêmani. A palavra Getsêmani significa prensa de óleo. Jesus está sendo literalmente prensado. Ele está sentindo as dores de parto. Está chegando o momento da sua crucificação, da sua prisão e crucificação. E a Bíblia e a história nos conta que ele está com gotas de sangue sendo expelidas pelo seu corpo. Nós temos médicos na igreja, doutores na igreja, pode perguntar para qualquer um deles. A fonte que eu busquei isso foi um doutor cirurgião, aqui, um dos melhores aqui de São José dos Campos, doutor Sidney Bandeira Cartacho, é um cirurgião plástico. Ele tentava me ganhar para a maçonaria e eu tentando ganhar ele para Jesus. Ele ficou tentando me ganhar para a maçonaria 12 anos, e eu fiquei 12 anos pregando o evangelho de Jesus para ele.
Um dia ele parou o carro, me chamou no cantinho, lá eu estava trabalhando, falei, doutor, não posso... Ele falou, vem cá, rapaz, chama o outro aí, eu preciso falar com você. Se acontecer alguma coisa, joga para cima de mim que eu resolvo. Falei, então o senhor está falando? Ele disse assim, Cláudio, o lugar que eu frequento lá é um local, é um ambiente cristão tão gostoso, é um ambiente tão bom, é um ambiente tão aconchegante. Ele estava quase me convencendo, viu? Aí eu deixei ele falar. Falei, doutor, então o ambiente que o senhor frequenta lá é cristão? Ele é muito bom. Você precisa ver que situação de fraternidade que nós temos. Eu falei, então já que o senhor falou, agora deixa eu falar. Então você vai no lugar onde o ambiente é cristão. Ele disse, Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor já foi em algum aniversário em que o aniversariante não foi convidado? Ele falou assim, não, por quê? Eu falei, como é que você vai em um lugar que o senhor disse que é um ambiente cristão, que é um ambiente que Cristo está ali, mas vocês não falam dele? É a mesma coisa de ir a um aniversário sem convidar o aniversariante. Ele olhou para mim e disse assim, eu desisto. E hoje ele está indo em uma igreja cristã. Passa lá e me dá a paz do Senhor. Persevera, vale a pena. Desde sempre os homens disseram assim, Senhor, nós não temos palavra para dizer, a gente é pesado de palavra, nós somos ruins de convencer. Deus sempre diz, não serão não serão vocês que vão dizer, é o meu Espírito que falará por vós. Quando Jesus está sendo assunto ao céu, muita gente está olhando para cima e dizendo, e agora, como é que vai ser? O que Jesus disse? Permanecer em Jerusalém, até que do alto eu vos revista de poder. O que é que veio do alto? O Espírito Santo. E é esse que nos ajuda nas empreitadas dos dias de hoje. Jesus está sendo pressionado lá, esmagado no Getsemane. Jesus podia desistir ou não podia, irmãos? Seja sincero, você é um ser pensante. Se ele quisesse desistir, ele poderia ou não poderia desistir? Poderia. Será que eu vou ter que enfrentar tudo isso aí por causa do Cláudio? O Cláudio merece? Não. Mas ele olhou para cima e disse, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E o profeta Isaías disse que como ovelha muda que é levada aos seus tosqueadores, Jesus foi crucificado e pagou o preço na cruz do Calvário para cada um de nós. O maior exemplo de perseverança da história da humanidade. Ele teve a oportunidade de desistir e não desistiu. Prosseguiu firme. Continuou lutando. Continuou lutando pela missão que foi dada a ele. Outra coisa que eu aprendo com essa mulher, e que não adianta nós termos determinação sem persistência. Você sabia que determinação sem persistência é só teimosia? Você conhece alguém teimoso? Conhece? Eu conheço um monte. Determinação sem persistência é teimosia. Porque nós não só devemos determinar, mas como persistir. Não é persistir no erro, mas é ter a certeza que está fazendo a coisa certa. E se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. E que se a minha família não veio para a igreja hoje, ela vem amanhã. E que se meu filho ainda não se converteu hoje, ele vai se converter amanhã. Mas eu persisto. Eu não só determino no meu coração, mas eu persisto, eu insisto. Sabe o que está faltando no meio de nós, irmãos? Pessoas persistentes. Eu vou tocar num assunto aqui muito delicado, é muito atual, e isso aí vai o que eu vou dizer vai do coração e da mente de cada um, mas falando com cristão, pelo amor de Jesus.
Aconteceu aí uma coisa terrível com um jogador de futebol, os irmãos estão acompanhando isso aí nos telejornais. Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? O rapaz que foi assassinado lá pelo... Tem gente que não ouviu falar, mas vamos lá. Eu estava conversando com um irmão nosso, cristão. Escuta isso, o Wilson. Aí eu falei, puxa vida, que coisa terrível que aconteceu com esse rapaz. Foi mutilado, foi morto, decapitado, jogado no meio do mato. Está certo que aquilo que ele fez, né, onde ele estava, tudo contribuiu para dar errado, né? Mas me espanta quando um cristão olha assim e fala assim, pois é, mas ele procurou. Aí eu penso assim, no meu pensamento, se um cristão diz, olha, ele procurou, ou seja, mereceu, então vamos fazer o seguinte, vamos dizer para o tribunal lá do mundo lá, que pode absolver quem fez o massacre, quem matou. Porque já que nós somos cristãos, a gente concorda com a atitude em despeito daquilo que ele fez. Então vamos absolver os assassinos. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Perseverar em Cristo, irmãos, implica em nos colocar no lugar dos outros. Você tem se colocado no lugar dos outros? Você tem se colocado na dor dos outros? Nós temos nos colocado na dor dos outros? A gente consegue ter aquilo que Jesus disse assim, olha, um novo mandamento vos dou, que amai o teu próximo como? Aí como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo, se eu quero que o próximo morra, porque ele merece? Os irmãos estão entendendo? Que algumas coisas são muito estreitas, e às vezes nós deixamos passar desapercebidas. Essa mulher, ela não só teve determinação, mas teve persistência diante daquilo que estava em sua vida. Você sabe o que o apóstolo Paulo diz, lá no livro de Atos, quer abrir comigo? Capítulo de número 20, a partir do verso de número 24. Determinação e persistência. Paulo era outro que tinha todas as motivações e motivos, ou motivos e motivações, para abandonar a sua fé. Tinha ou não tinha? Tinha. Mas olha o que ele escreve em Atos capítulo 20, verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo diz que em nada ele que não tem a sua vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus e do evangelho da graça de Deus. Ele foi fundo, foi até o fim. Quem conhece Steve Jobs aqui? Fundador da Apple. Ele é concorrente da Microsoft, né? Alguém que já leu a biografia dele? Se você não leu, eu te recomendo. Se não conseguir ler, porque às vezes não tem tempo, às vezes não gosta, assista o filme. Um homem milionário, né? Bilionário, tinha tudo. A sua empresa atingiu um auge de se tornar a primeira do mundo e ele o homem mais rico do mundo. Aí um dia chegou no emprego, no serviço, no seu trabalho, na sua grande empresa, reclamando de uma dorzinha aqui, ó. E nesse mundo, todo mundo quer ser médico, né?
Todo dia eu estou com uma dor, alguém quer me passar um remédio diferente. Fala, rapaz, eu já parei com isso. Já sou convertido, eu vou fazer o que é certo. Ele reclamou de uma dorzinha assim, aí chegou um dos seus funcionários e disse assim, doutor, isso aí deve ser um mau jeito que o senhor teve. É o colchão que está meio duro, troca o colchão, toma um analgésico, vai ficar jóia. O que ele fez? Tomou uma meia dúzia de analgésicos, porque tinha que trabalhar mais do que o corpo, né? Porque nós somos insaciáveis. Tomou um analgésico, mascarou a dor, ficou mais 2 meses sem sentir a dor. 2 meses depois a dor voltou. Chegou no trabalho reclamando, está doendo, né, ofegante. Aí chegou mais um doutor lá e falou assim, ó, rapaz, isso aí sabe o que é? Você toma um chá. Tem um chazinho bom que minha avó fazia, eu vou passar a receita para você. Você vai lá e toma um chá que vai ficar uma beleza. Ele foi e tomou o chá, mais um tanto de analgésico. O que fez? Mascarou a dor. O chá até seria bom, né? Relaxava, tinha seus efeitos, mas tomou um vidro de analgésico. Mascarou a dor. 3 meses depois, a dor voltou. De novo, alguém foi falar, doutor, mas você tem que mudar o colchão. Vamos fazer um alongamento. Chamou uma turma lá, colocou ele no chão, alongou, espichou ele, deixou ele no chão lá bem espichado. Ele falou, rapaz, não é que a dor passou mesmo, esse negócio aí, olha, a mão de vocês é terapêutica, hein? 2 meses depois a dor voltou mais intensa, ele disse, não tem jeito, vou procurar um médico. Aí o médico bateu chapa aqui, bateu chapa, bate chapa, o doutor observou bem e disse assim, doutor Stiz, vem cá. O que foi? Você vai passar na psicóloga ali, ela vai conversar com o senhor, mas o senhor só tem 6 meses de vida. Se o senhor tivesse vindo aqui há 6 meses atrás, ainda dava para reverter o caso. Mas agora o câncer que estava no pâncreas subiu, está parte no rim, está parte no fígado, o negócio espalhou e não tem mais nada o que fazer. Você tem 6 meses de vida, então aproveita os 6 meses para fazer o que você acha que deve fazer. Aí foi tentar consertar a vida, está longe da filha, longe da família, uma brigaiada danada. 6 meses de vida, tinha tudo. Aí eu quero te perguntar uma coisa, em nome de Cristo. Você entende que tem muita gente que abandona, esquece da vida e vive como se Jesus não fosse voltar? Muita gente ainda vive, ainda toca a vida, ainda levanta de manhã, rompe o dia, vai para a sua empresa, ganha o seu dinheiro, enfim, muito ou pouco, independente da vida que você tem, da vida que você vive, da sua profissão, muita gente ainda acorda de manhã, rompe o dia, vivendo como se Cristo não fosse voltar. É por isso que Paulo diz assim, que em nada eu tenho por preciosa a minha vida, em nada. A única coisa que eu tenho é que eu cumpra com alegria o ministério que recebi de Jesus Cristo e dar testemunho da graça do Evangelho de Deus. Você concorda que nós somos privilegiados? Ou não? Amém ou não amém? Nós somos privilegiados, nós temos o privilégio de nos assentarmos na casa de Deus, na casa da presença, onde a presença de Deus está, assim, de maneira mais maciça entre nós, de ouvirmos a palavra de Deus, de adorarmos a Deus, de nos autoproclamarmos filhos de Deus, e de termos a certeza de que, se Cristo daqui a alguns segundos resolve adiantar a sua vinda, nós sabemos para onde vamos. Então não desiste, não abandone, não deixe de lado, persiga, persevere, insista na fé, porque os dias de hoje são maus, os momentos são maus. E para terminar, essa mulher, ela fez uma coisa que todos nós com certeza fazemos, e se não fazemos, devemos fazer. Está aí no verso de número, capítulo 15, né? Deixa eu voltar lá, para não perder o fio da meada aqui. Volta no capítulo 15 de Lucas.
Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende o quê, irmão? Uma candeia. O que é uma candeia? Eu sou filho de mineiro e quando eu ia na casa da minha avó, lá em Barbacena, nós acendíamos uma cambona. Lá não tinha luz elétrica. Uma lamparina. Nem lanterna tinha, era uma lamparina. Essa mulher, ela acendeu uma lamparina, uma luminária. Porque ela entendeu que se nós andarmos na escuridão, ainda que sejamos determinados e persistentes, se nós andarmos na escuridão, tateando a escuridão, ainda que tenhamos uma boa intenção, nós não vamos conseguir encontrar nada. E a Bíblia nos é muito clara, lá no Salmo 119, verso 105, todo mundo conhece, você pode recitar comigo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz, é um facho que se lança, né, mais à frente, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para o meu caminho. Se você e eu estivermos alicerçados na palavra de Deus, seremos como aquela mulher acendendo uma candeia em tempos de trevas, em tempos de escuridão. Acenda uma candeia, a saber, a palavra de Deus, que é luz para os nossos pés, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Olha o que João, no capítulo 12, no verso 36 diz. João 12, 36. Eu vou ler e vou contar uma história, um testemunho real aqui, e nós vamos orar. Em João 12, 36 está escrito assim: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse quem? Eu pensei que fosse o pastor Ezequias que disse. Quem que disse? Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Enquanto tende luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Acenda a candeia. Jesus é nossa candeia. Eu contei essa história lá nos Desbravadores. Eu não sei se a gente pode citar um nome aqui. Eu posso, porque a coisa repercutiu, enfim. Todo mundo conhece a história do goleiro Bruno. Todo mundo conhece, né? Em 1999, eu participei de um culto dos atletas de Cristo, no Rio de Janeiro. Em um determinado local de evento lá. Você sabe que o Bruno foi... Antes de ser atleta do Flamengo, ele foi atleta do Atlético. Antes do Atlético, ele passou pelo Corinthians. Nessa época, ele ainda era atleta do Atlético Mineiro. Alguns amigos o levaram para o Rio de Janeiro e participou de um culto conosco lá. Eu não fiz amizade com ele, não tive contato pessoal com ele, mas eu lembro que tinha muitos jogadores, muitos atletas de todas as modalidades. E eu me lembro quando terminou o evento lá, ele estava lá na frente chorando. Aí alguém disse para mim assim: olha, o Bruno entregou a vida dele para Jesus. E todo mundo ficou feliz. A história do Bruno todo mundo conhece, ele vem para o Flamengo e fica milionário. O pastor Jorge Linhares, ele é pastor da Igreja Batista do Getsemane, lá de Belo Horizonte. O pastor Jorge contou para nós certa vez, dizendo assim, que todas as vezes, todos os meses, encontrava com o Bruno no aeroporto e dizia assim: Bruno, você não vai se batizar não? O Bruno olhava para ele assim: olha pastor, deixa comigo, você sabe que um dia eu chego lá.
E essa história, Bruno, você não vai se batizar não, rolou durante 1 ano e meio, 2 anos, até que o pastor parou de insistir. Aí aconteceu todo esse reboliço na vida desse rapaz, foi preso, e lá na cadeia ele escreveu uma carta para o pastor. Ele escreveu uma carta dizendo assim: pastor, vem me visitar, eu quero me batizar. O pastor escreveu outra carta para ele dizendo assim: olha, eu posso até te batizar, mas você sabe que a respeito da tua vida, muita coisa agora é tarde. Muitas coisas se perdem e não tem mais como recuperar. É por isso que essa mulher entendeu que ela precisava encontrar aquilo que havia perdido. Ela teve determinação, ela foi persistente e acendeu a candeia. Jesus Cristo é nossa candeia. Nós passamos o dia de finados, não é? Tinha vela acesa para todo lado. Algumas pessoas da minha família disseram assim: por que você não acende vela? Eu falei assim: porque Jesus é minha luz. Jesus é nossa luz. Nós não precisamos de vela. Amém, meus irmãos? Posso pedir para você ficar de pé um minutinho? Só um minuto. Tem um louvor, né? Não tem, né? Ah, tá. Nós estamos chegando no fim do ano, né? Já estamos aí às portas do Natal. Lá na minha família já está fazendo sorteio para amigo secreto. Já mandei uma mensagem para todo mundo: me exclua disso aí que eu estou sem condição. Então vai chegando no fim do ano, a gente vai ficando com o coração mole, não é? Já viu? Nós, assim, de forma geral, o mundo está vivendo o chamado espírito natalino. E o espírito natalino traz essa moleza para o povo, né? O povo se mata, se pega o ano todo. Aí quando chega no ano do Natal, fica com o coração mole. É a famosa hipocrisia que a gente está vivendo hoje no século 21. Eu queria pedir para você vir aqui à frente, nós vamos orar junto aqui, a gente vai terminar junto aqui. Pode ser? Você pode sair do teu lugar um minuto? Por que isso? Porque eu tenho no meu coração, isso aqui não é nada programado, não. Eu tenho no meu coração que nos últimos momentos da igreja, então, e a gente já tem que ensaiar isso, né? Que os últimos momentos da igreja, doutor, nós vamos ter que estar assim, tão próximos e tão juntos quanto nunca. Eu acho que nunca nós vamos precisar um do outro como nós vamos precisar em um tempo muito presente e tão próximo. Nós nunca precisamos tanto um dos outros. Mas eu estou dizendo uma coisa assim de ombro mesmo, ombro a ombro. De amigos, de irmãos, de oração, de presença, de pessoas, de gente. Nós sabemos que Satanás está empreendendo, sempre empreendeu, uma dura jornada contra o seu povo. É o momento de nós nos unirmos assim, estamos juntos, em oração e em Cristo. Está ali o Jamir, né, Jamir? Dá um tchauzinho para todo mundo te conhecer lá. Ó. O Jamir, eu estou dando estudo para o Jamir, já estamos na 5ª semana, está sendo uma bênção. Em breve o Jamir vai estar, em nome de Cristo, se batizando também. A Cátia, sua noiva, já é adventista, uma bênção de Deus. Mas está aí, ó, buscando, conhecendo essa verdade para a glória de Deus. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, olha aqui o seu povo, olha aqui nós como seu povo. O Senhor tem visto, e eu acredito que sentido também o que nós temos sentido. Nós sabemos que o inimigo de nossas vidas, ele tem sido cada vez mais implacável, tem sido cada vez mais astuto. O seu povo cada dia tem sentido que a sua vinda está cada vez mais próxima. Por isso, nessa noite, Senhor, como seus filhos, nós estamos aqui unidos e reunidos. E te pedimos de maneira muito, mas muito especial, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê essa perseverança necessária.
Nós não temos nada de nós. Pelo contrário, sabemos que somos muito, mas muito necessitados da sua presença. Por isso, Jesus segura nas nossas mãos, como filhos que precisam da ajuda de um pai. Segura nas mãos da sua igreja, do seu povo. O nosso desejo é alcançarmos o nosso alvo. E o nosso alvo é Cristo. Desejamos, Senhor, desejamos de uma maneira muito especial e profunda o nosso breve encontro contigo. Por isso, Senhor, guarda a tua igreja, o teu povo. Nos dá uma semana cheia do teu Espírito. Nos dá uma semana cheia de uma alegria que vem do Senhor. Que todas as oportunidades de pregar a sua palavra, de plantar uma semente, sejam aproveitadas em espírito através do Senhor em nós. Nos ajuda, nos fortalece, para que o seu nome continue sendo glorificado. Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Tenha uma grande semana. E lembrando a todos, na quarta-feira o pastor Acílio continua o estudo de Apocalipse. Façam planos de estar presente e trazer convidados. Que Deus abençoe. Tenha uma semana de paz e muitas bênçãos.